Acredite ou não, mas as Maldivas têm uma cultura única. Este incrível paraíso tropical é conhecido não só pelos seus luxuosos resorts e bangalôs sobre a água, mas também pela sua vibrante vida cultural. As Maldivas são uma rica mistura de influências das tradições indianas, árabes e africanas, que se formaram ao longo de séculos de comércio e migração. A língua local, o Diveri, traz um elemento interessante para essa cultura. Derivada do sânscrito, o Diveri é escrito em uma bela escrita chamada Ta'ana, que é lida da direita para a esquerda. A música e a dança são componentes essenciais da cultura maldiva, frequentemente apresentando ritmos animados e performances vibrantes em festivais e celebrações. Além disso, a culinária maldiva oferece uma deliciosa variedade de sabores, com o peixe sendo o ingrediente principal. Ao explorar as Maldivas, você descobrirá que o que atrai os visitantes não são apenas as praias deslumbrantes e os quartos luxuosos, mas também essa única mosaico cultural que enriquece a experiência. Então você está pronto para saber mais sobre as Maldivas e suas tradições vibrantes. Um fato interessante sobre a peste hoje. Há mais de 20 anos, algumas comunidades continuam lutando contra a peste, o que destaca sérios problemas de saúde e dificuldades sociais. Não é apenas uma história de livros, isso afeta pessoas reais todos os dias. Imagine viver em um lugar onde essa doença antiga ainda representa uma ameaça, frequentemente prejudicando o funcionamento das instituições de saúde e piorando as condições de vida. Muitas pessoas afetadas enfrentam problemas de saúde a longo prazo, o que dificulta o trabalho ou o cuidado com suas famílias. Além disso, o estigma em torno da peste pode criar barreiras para buscar ajuda, levando ao isolamento. Estados e organizações de saúde estão intervindo na esperança de aumentar a conscientização e fornecer recursos, mas o progresso é lento. Educar a população sobre prevenção e tratamento é fundamental. Portanto, devemos nos perguntar como podemos apoiar essas comunidades em sua luta constante contra esse problema de saúde implacável. O que realmente acontece quando você mede a Terra? Mais de 2000 anos atrás, o grande matemático grego Eratóstenes fez uma descoberta incrível usando apenas observações simples e cálculos. Ele percebeu que ao meio-dia do solstício de verão, as sombras em 2 lugares diferentes no Egito tinham comprimentos diferentes. Em Siena, quase não havia sombra, enquanto em Alexandria, as sombras eram mais pronunciadas. Medindo o ângulo da sombra em Alexandria, e sabendo a distância entre as duas cidades, Eratóstenes calculou a circunferência da Terra com uma precisão impressionante, com um erro de apenas 2%. Esse foi um feito revolucionário, sem o uso de ferramentas complexas, como satélites ou GPS. Seu método não só demonstrou sua genialidade, mas também lançou as bases para futuros exploradores e cientistas, provando que a matemática e a observação podem desvendar os mistérios do nosso mundo. Que incrível! Vamos revelar a verdade sobre os dados vocais de Mariah Carey. Há uma crença popular de que Mariah Carey tem um alcance vocal incrível, capaz de atingir notas tão altas que poderiam quebrar vidro. Embora isso soe impressionante, é importante ressaltar que essa afirmação nunca foi comprovada cientificamente. Sabe-se que Carey possui um alcance de 5 oitavas, o que é surpreendente e raro, permitindo que ela cante notas agudas que a maioria dos cantores só pode sonhar. Muitos fãs e críticos afirmam que sua habilidade de transitar suavemente entre diferentes registros demonstra seu talento excepcional. Embora existam histórias de vidro quebrando em seus shows, elas permanecem anedóticas e não são fatos comprovados. As habilidades vocais de Mariah lhe renderam com justiça o título de maior cantora, o que gerou discussões sobre os limites das capacidades vocais humanas. Mas será que alguém realmente pode quebrar vidro com a própria voz? Você já se perguntou por que o Louvre é tão popular? Este famoso museu em Paris atrai milhões de visitantes todos os anos, tornando-se o museu de arte mais visitado do mundo. Uma das razões para sua popularidade é a incrível coleção de arte. O Louvre abriga mais de 35 mil obras, incluindo peças famosas como a Mona Lisa e a Vênus de Milo. Essas obras-primas atraem amantes da arte e curiosos que desejam ver a história. Além disso, a impressionante arquitetura do museu é um espetáculo que vale a pena ver. A pirâmide de vidro na entrada, projetada pelo arquiteto I.M. Pei, combina a modernidade com a grandiosidade histórica, oferecendo uma oportunidade inesquecível para fotos. Mas além da arte e da arquitetura, a rica história do Louvre aumenta ainda mais seu apelo.
Originalmente era um palácio real, e sua transformação em museu em 1793 marcou o início de uma nova era na preservação da arte. Com visitas guiadas, programas educacionais e exposições especiais, sempre há algo novo para descobrir aqui. Portanto, seja você um amante da arte ou apenas explorando Paris, o Museu do Louvre promete uma experiência inspiradora que faz os visitantes quererem voltar. Você sabia que os elefantes se protegem de mosquitos? A pele grossa deles funciona como uma armadura natural, oferecendo proteção e um incrível nível de defesa contra esses insetos incômodos. Os elefantes, os maiores mamíferos terrestres, têm pele com até 1 centímetro de espessura, o que não só os protege de ferimentos, mas também ajuda a lidar com as picadas de mosquito. Quando os mosquitos pousam em sua pele, os elefantes podem facilmente esmagá-los devido ao seu tamanho e força. Essa habilidade é muito importante na natureza, onde os mosquitos podem transmitir doenças e causar desconforto. Além disso, os elefantes costumam usar lama e água para cobrir sua pele, criando uma barreira extra contra os parasitas. Essa estratégia natural os ajuda a se manter saudáveis e confortáveis, permitindo que prosperem em diferentes habitats, desde savanas até florestas. Não é incrível como um ser tão gigante desenvolveu maneiras tão eficazes de lidar com pequenos incômodos? Você sabia que Ashura homenageia o sacrifício do Imã Hussein? Todos os anos, milhares de muçulmanos chiitas participam de autoflagelação durante este evento solene, especialmente em países como Iraque, Paquistão e Irã. Este ritual poderoso é uma expressão intensa de devoção e memória ao Imam Hussein, neto do profeta Muhammad. Ele foi assassinado na Batalha de Karbala em 680 a.C., um marco na história do islamismo. Os participantes acreditam que, ao causar dor a si mesmos, podem se conectar com o sofrimento e o sacrifício de Hussein e seus seguidores, que se opuseram à tirania e à injustiça. Muitos também veem esses rituais como uma forma de purificação espiritual. Este ato, embora chocante para alguns, está profundamente enraizado na identidade cultural e religiosa da comunidade. À medida que o dia avança, as ruas se enchem de procissões, e as histórias sobre a bravura de Hussein mantêm sua memória viva, o que inspira essa poderosa expressão de fé. Você consegue imaginar que os dardos de arremesso foram proibidos? Esses brinquedos conhecidos, muitas vezes chamados de jarts, eram uma brincadeira popular no quintal, mas se mostraram extremamente perigosos. Introduzidos na década de 1970, os dardos de arremesso têm pontas metálicas que podem perfurar quase qualquer coisa, resultando em ferimentos graves. Até 1988, relatos de acidentes sérios, incluindo pulmões perfurados e outras lesões críticas, levaram a Comissão de Segurança de Produtos do Consumidor do SEC a tomar medidas drásticas. A proibição visava proteger crianças e famílias de danos, mas também abriu um debate sobre a importância de padrões de segurança para brinquedos. A história dos dardos de arremesso nos lembra que nem todas as diversões são seguras e destaca a necessidade de os fabricantes priorizarem a segurança das crianças em seus projetos. Hoje, existem alternativas mais seguras que nos permitem nos divertir ao ar livre sem os riscos que os jarts representavam. Incrível, mas pequenas cidades como Beaufort, em Wyoming, estão à venda. No Cearíqua, há uma tendência única. Cidades inteiras estão sendo compradas para turismo ou desenvolvimento. Essas pequenas cidades geralmente têm um charme que atrai investidores, oferecendo oportunidades de criatividade e crescimento, como resorts, atrações ou até comunidades artísticas inusitadas. Os investidores são atraídos pela possibilidade de transformar uma cidade antiga em um novo ponto turístico, proporcionando trabalho e entretenimento tanto para os moradores quanto para os turistas. Esse fenômeno não é isolado, está se tornando cada vez mais comum à medida que as pessoas buscam experiências únicas longe das grandes cidades. Com a visão certa, uma cidade esquecida pode se tornar um destino próspero. Veremos mais cidades como Beaufort à venda para projetos inovadores. Você sabia que mulheres falecidas podem dar à luz póstumamente? Esse fenômeno surpreendente, embora raro, ocorre quando uma mulher grávida morre, mas ainda consegue dar à luz seu filho após a morte. Em alguns casos, médicos relataram nascimentos bem-sucedidos até dias ou semanas após a morte da mãe, graças a tecnologias de suporte que mantêm as funções do corpo dela.
Esses casos desafiam nossa compreensão da vida e levantam questões éticas sobre a preservação do corpo da mãe, na esperança de salvar seu filho não nascido. Por exemplo, em 2019, nos Ecasiaekja, uma mulher foi declarada morta, mas foi mantida em um aparelho de suporte à vida, o que deu ao seu filho uma chance de sobreviver. Embora esses eventos sejam excepcionais, eles ressaltam a profundidade da resiliência humana e as complexas relações entre vida e morte. Esse processo incomum provoca discussões sobre ética médica, luto e a conexão entre mãe e filho. Quais são as implicações disso para a nossa compreensão da vida, amor e perda? Você vai se surpreender ao descobrir que Suława é única. Esta encantadora vila na Polônia tem uma longa estrada que atravessa seu centro e se estende por impressionantes 9 quilômetros. Cerca de 6.000 habitantes vivem ao longo dessa estrada, com casas e jardins dispostos em perfeita harmonia, dando à vila uma aparência agradável e organizada. Suława se assemelha a um parque bem cuidado, e não a uma vila comum. Essa estrada não apenas conecta as casas, ela é a única via que liga a comunidade ao mundo exterior. Imagine caminhar por essa estrada, cercado por jardins bem cuidados e vizinhos amigáveis. Aqui há um forte senso de comunidade, pois todos desfrutam de uma atmosfera tranquila e belas paisagens. Portanto, seja você um morador local ou um viajante curioso, o layout único e o charme de Suława fazem dela um lugar especial que vale a pena explorar. Qual é o segredo da incrível riqueza de Augusto César? Augusto César é lembrado na história como talvez o homem mais rico de todos os tempos, com estimativas de sua fortuna chegando a impressionantes 4,6 trilhões de dólares, se considerarmos a economia atual. Como ele conseguiu acumular tanta riqueza? Como o primeiro imperador romano, a riqueza de César vinha principalmente de duas fontes: impostos e conquistas militares. Seu governo marcou um grande ponto de virada para Roma, iniciando uma era de ouro caracterizada por prosperidade econômica e expansão. Ao implementar sistemas tributários eficientes e conquistar vastos territórios, ele não apenas encheu os cofres romanos, mas também fortaleceu seu poder. Isso lhe permitiu financiar grandes projetos de infraestrutura, apoiar as artes e criar uma economia robusta, próspera no comércio por todo o Mediterrâneo. A habilidade de Augusto em combinar astúcia política com poder militar transformou Roma na principal império, e seu tesouro permanece incomparável até hoje. O que podemos aprender com seu legado de riqueza e poder? Você não vai acreditar no que é o rio Roe. Reconhecido como o rio mais curto do mundo, essa pequena artéria aquática em Montana tem apenas 61 metros de comprimento, ou cerca de 200 pés. Ligando as Giant Springs ao poderoso rio Missouri, o rio Roe passa completamente por Great Falls, tornando-se uma atração local interessante. Apesar de seu tamanho diminuto, sua popularidade cresceu quando estudantes locais lançaram uma campanha para incluí-lo no livro dos recordes Guinness. Essa iniciativa não só demonstrou orgulho pela cidade natal, mas também destacou a importância histórica e educacional do rio. O rio Roe mostra como até mesmo pequenas maravilhas naturais podem capturar nossa imaginação e despertar curiosidade sobre o meio ambiente. Então, da próxima vez que você estiver em Great Falls, não se esqueça de dar uma passada por esse incrível rio. Quem diria que um rio poderia causar tanto alvoroço em tão pouco espaço? Acredite ou não, mas a tartaruga mais rara está desaparecendo. A tartaruga de rio é uma das criaturas mais difíceis de encontrar no nosso planeta, e restam menos de 3 conhecidas no mundo. Antigamente ela nadava livremente no rio Yangtze e em alguns lagos do Sudeste Asiático, mas nos últimos anos sua população diminuiu drasticamente. A perda de habitat, principalmente devido à poluição e à construção de represas, reduziu muito seu ambiente natural. Além disso, a caça ameaça ainda mais sua sobrevivência, resultando em seu status de espécie criticamente ameaçada. Medidas urgentes de conservação são necessárias para proteger os habitats restantes e aumentar a conscientização sobre essa tartaruga única. Se não agirmos rapidamente, corremos o risco de perder não apenas uma espécie, mas também uma conexão incrível com a rica biodiversidade do nosso planeta. Como podemos ajudar a salvar essa valiosa tartaruga da extinção? O que realmente contribui para mudanças positivas no mundo? As pessoas em nosso país têm uma ferramenta incrível que pode criar um futuro brilhante. Essa arma poderosa não é feita de aço ou tecnologia. É a capacidade de acelerar o progresso por meio da inovação, criatividade e colaboração.
Imagine um grupo de pessoas apaixonadas trabalhando juntas, gerando novas soluções para problemas antigos. Elas utilizam a educação e o espírito comunitário para superar obstáculos que parecem intransponíveis. No entanto, existem dificuldades que podem desacelerar esse impulso incrível, como recursos limitados ou barreiras políticas. Apesar desses desafios, a história mostra que esforços conjuntos podem levar a mudanças transformadoras. Países que priorizam a unidade e o apoio frequentemente testemunham conquistas notáveis em áreas como saúde, tecnologia e desenvolvimento sustentável. Então, como podemos liberar esse potencial e inspirar outros a se juntarem ao caminho da melhoria global? Você pode se surpreender. Leões rugem a 5 milhas de distância. Suas impressionantes habilidades vocais mostram a força e a grandeza desses majestosos grandes felinos. Quando um leão ruge, não é apenas um espetáculo, é uma forma de comunicação com outros leões a longas distâncias. Seu rugido pode sinalizar território, chamar parceiros ou avisar rivais. Imagine estar a 5 milhas de um leão rugindo, sentindo as profundas vibrações de sua poderosa voz atravessando o ar. Essa incrível distância destaca não apenas sua enorme capacidade pulmonar, mas também seu papel como predadores no topo da cadeia alimentar. Os leões geralmente rugem à noite ou de manhã cedo, pois nesse horário seus sons podem se espalhar mais longe sem interferência de outros ruídos. Portanto, da próxima vez que você ouvir o rugido de um leão, lembre-se, é um poderoso chamado que ecoa pelas planícies, afirmando seu domínio e atraindo a atenção de todos ao redor. O aumento da demanda por turismo espacial é real. Empresas como SpaceX, Blue Origin e Virgin Galactic estão explorando essa área empolgante, e o sonho de viajar além da nossa atmosfera está se tornando realidade. Embora as viagens espaciais ainda sejam caras, esses inovadores buscam torná-las tão comuns quanto voos nacionais. Imagine um futuro onde todos possam experimentar a gravidade zero, admirar a Terra do alto ou até passar um tempo em um hotel de luxo em órbita. Cada voo é não apenas uma aventura emocionante, mas também um avanço em tecnologia e segurança para o público em geral. O desejo de explorar o espaço gera entusiasmo, e muitos estão prontos para aproveitar essa oportunidade. A cada lançamento, o sonho de caminhar na Lua ou de ver vistas deslumbrantes do espaço se aproxima mais da vida cotidiana. Quem sabe um dia suas férias incluam uma viagem às estrelas. Você sabia que lesmas têm 4 narizes? Esses seres incríveis que pertencem ao grupo dos moluscos possuem adaptações únicas que os destacam. As lesmas usam 2 de seus narizes ou tentáculos para cheirar e provar, enquanto os outros 2 funcionam como olhos. Isso significa que elas conseguem sentir substâncias químicas no ambiente e, ao mesmo tempo, ficar atentas a perigos. Imagine ter 4 maneiras de perceber o mundo ao seu redor. Os narizes das lesmas são sensíveis, permitindo que encontrem comida, predadores e parceiros. Quando você vê uma lesma deslizando pelo jardim, ela não está apenas explorando seu território, está ativamente estudando o ambiente. Compreender como as lesmas funcionam nos ajuda a valorizar seu papel importante nos ecossistemas, como na decomposição de matéria orgânica e na fertilização do solo. Na próxima vez que você avistar uma lesma, lembre-se de que ela não está apenas se movendo, está usando os 4 narizes para navegar em seu mundo. É verdade que caracóis podem ser tão minúsculos? O caracol Angustupila dominicae, descoberto em 2014, é o menor caracol conhecido pela ciência, com apenas 0,86 milímetros de altura. Para ter uma ideia, 10 desses delicados caracóis poderiam passar simultaneamente pela agulha de uma costura. Essa descoberta incrível foi feita nas florestas verdes da Dominica e destaca a incrível diversidade da vida, que muitas vezes passa despercebida. Seu tamanho permite que ele viva em pequenas fendas e folhas caídas, onde caracóis maiores não conseguem chegar, mostrando a capacidade da natureza de se adaptar. Pesquisadores estão fascinados por sua biologia única e pelo papel desses organismos minúsculos nos ecossistemas. Ao explorar as maravilhas do nosso planeta, o caracol Angustupila dominicae nos lembra que às vezes as criaturas mais pequenas podem nos surpreender mais. Difícil de acreditar, mas a Gâmbia é o menor país da África.
Essa estreita faixa de terra se estende ao longo do rio Gâmbia e tem apenas cerca de 50 quilômetros de largura em seu ponto mais largo. Apesar de seu tamanho pequeno, a Gâmbia é rica em vida selvagem vibrante, cultura única e uma história profunda, especialmente relacionada ao tráfico transatlântico de escravos. Imagine florestas de mangue verdes e praias deslumbrantes, onde diversas aves e macacos brincalhões criam um paraíso para os amantes da natureza. A capital do país, Banjul, oferece mercados vibrantes e música animada, refletindo o rico patrimônio de seu povo. A significativa história da Gâmbia como um porto de escravos também convida à exploração e reflexão, com locais que contam sobre resistência e dificuldades. Os turistas podem até visitar a famosa Ilha Kunta Kinte, nomeada em homenagem a um homem que foi vítima do tráfico de escravos, cuja história inspirou o romance de Alex Haley, Raízes. Não é incrível que um país tão pequeno possa esconder tantas maravilhas? Imagine soldados compartilhando alegria durante a Primeira Guerra Mundial. Na véspera de Natal de 1914, nos campos de batalha da Europa, ocorreu um evento em comum. Conhecido como a Trégua de Natal, essa cessação de hostilidades não oficial uniu soldados de ambos os lados do conflito. Por uma noite, eles pararam de lutar e depuseram suas armas, movidos pelo espírito natalino. Nesse momento tocante, tropas da Alemanha e da Grã-Bretanha cantaram canções de Natal, trocaram presentes e até jogaram futebol nos campos lamacentos da terra de ninguém. Foi uma bela demonstração de como, mesmo em meio aos horrores da guerra, a mensagem de paz e boa vontade ressoava forte. Esse encontro espontâneo lembrou a todos os participantes que a humanidade persiste, mesmo em tempos sombrios. Embora os líderes militares rapidamente quisessem suprimir tais sentimentos, a Trégua de Natal permanece um lembrete vívido da possibilidade de harmonia em meio ao caos. Ela nos convida a refletir sobre nossa capacidade de bondade e conexão, mesmo quando estamos divididos por conflitos. O que precisamos para encontrar esse espírito de boa vontade hoje? O mistério de Cleópatra persiste. Como aconteceu? Sua morte em Alexandria em 30 a.C. foi um momento importante na história, mas seu legado continua a nos fascinar. Cleópatra foi a última governante ativa do reino ptolomaico do Egito, e sua vida foi tudo menos comum. Ela enfrentou crises políticas e relacionamentos pessoais, tentando manter a independência de seu reino diante da expansão romana. Seu último ato, envolto em mistério, foi uma escolha dramática que inspirou muitas histórias e teorias. Em vez de construir um vasto império, ela é lembrada por sua inteligência, carisma e forte independência, tornando-se um poderoso símbolo da força feminina. Apesar das guerras que marcaram sua época, seu nome ecoa através dos séculos, aparecendo na literatura, no cinema e na arte. A história de Cleópatra nos lembra que a verdadeira força pode estar na influência e no legado, e não em terras e títulos. O que sua vida pode nos ensinar sobre a influência das mulheres ao longo da história. Acredite ou não, mas a Grande Muralha é imensa. Com mais de 8.000 quilômetros de extensão, a Grande Muralha da China não é apenas uma parede. É uma impressionante obra de engenharia, construída ao longo de séculos para proteger contra invasões. Imagine caminhar por toda a sua extensão. Levaria cerca de 18 meses para completar a pé, se você percorresse cerca de 24 quilômetros por dia. Isso é como atravessar todo o território dos Estados Unidos. A muralha serpenteia por montanhas, desertos e florestas, oferecendo vistas deslumbrantes e uma imersão profunda na história. Cada seção conta uma história, com sua arquitetura única e lendas. Embora muitas pessoas pensem que podem apenas passear por uma parte dela, caminhar por toda a muralha exige dedicação e resistência. Não é apenas um passeio no parque. Você encontrará subidas íngremes, mudanças de clima e trechos remotos onde a natureza recuperou as pedras. Então, da próxima vez que você pensar em visitar, lembre-se de que isso não é apenas uma caminhada, é uma jornada épica através do tempo e da paisagem. Conheça a incrível paraquedista recordista de 102 anos. Mamie Bailey entrou para a história como a paraquedista mais velha do Reino Unido, fazendo um emocionante salto de 2.135 metros. Sua conquista mostra a força da determinação e da coragem, provando que a idade é apenas um número quando se trata de seguir sonhos. A paixão de Mamie pela vida e pelas aventuras brilha quando ela enfrenta desafios que muitos poderiam evitar, especialmente em uma idade tão impressionante.
O paraquedismo não é uma tarefa fácil. Exige coragem e disposição para encarar o desconhecido. A história de Mami nos inspira a ultrapassar limites e a seguir nossas paixões, independentemente da idade. Imagine-se na beira do precipício, com o vento soprando ao seu redor, e então saltar para o céu aberto. Que maneira emocionante de celebrar a vida! Seu salto audacioso não apenas quebra recordes, mas também transmite uma mensagem poderosa sobre a importância de abraçar novas experiências e viver plenamente. Então, qual sonho você vai perseguir a seguir? Você consegue imaginar que seu cérebro funciona com tão pouca energia? É impressionante, mas o cérebro humano opera com apenas 12-20 watts, o que é aproximadamente a potência de uma pequena lâmpada LED. Essa eficiência incrível permite que nosso cérebro realize várias tarefas complexas, como lembrar rostos, sentir emoções, coordenar movimentos e tomar decisões, tudo ao mesmo tempo. É surpreendente como algo tão eficiente em termos de energia consegue lidar com tantas funções sem problemas. Ao mesmo tempo, treinar modelos avançados de IA, como o ChatGPT, requer milhares de quilowatts, o que destaca as habilidades excepcionais do nosso cérebro em comparação com as tecnologias modernas. Embora a IA possa processar enormes quantidades de dados, ela não consegue igualar a capacidade do cérebro de navegar por emoções e situações sociais com um consumo mínimo de energia. Não é incrível como conseguimos fazer tudo isso com tão pouca energia? Vamos revelar a verdade sobre a Penny Black. A Penny Black, lançada em 1º de maio de 1840, foi o primeiro selo postal do mundo e marcou um momento revolucionário na história dos Correios. Ela apresenta a jovem rainha Vitória, que tinha apenas 15 anos, e esse selo tornou o envio de cartas mais fácil e acessível para todos. Imagine um mundo onde cada selo precisava ser cortado à mão. Assim era até 1854, quando os selos começaram a ser produzidos em folhas. Mais de 68 milhões de cópias da Penny Black foram impressas, capturando a imaginação do público e mudando a forma como as pessoas se comunicavam. Antes dela, enviar correspondência podia ser complicado e caro, muitas vezes dependendo da distância e do peso. A Penny Black simplificou esse processo, abrindo caminho para os serviços postais modernos. É incrível pensar como um pequeno pedaço de papel mudou para sempre a comunicação, não é mesmo? Você sabia sobre o herói oculto da fissão nuclear? Em 1944, o Prêmio Nobel de Química foi concedido a Otto Hahn por sua descoberta revolucionária da fissão nuclear, um processo que levou ao desenvolvimento da energia nuclear. No entanto, muitas vezes, se esquece do papel fundamental de Lise Meitner, uma física notável e cientista judia que enfrentou o exílio devido ao regime nazista. Apesar de ter deixado a Alemanha, a contribuição de Meitner foi decisiva. Foi ela quem explicou pela primeira vez o processo de fissão e introduziu esse termo. Seu trabalho foi a base para os experimentos de Hahn e para a compreensão de como os átomos podem se dividir, liberando uma enorme quantidade de energia. Infelizmente, na época, suas conquistas não receberam o reconhecimento adequado, o que ressalta as dificuldades enfrentadas por mulheres e cientistas naquele período conturbado. Por que tão poucas pessoas conhecem sua incrível história? É verdade que as rock óperas começaram com SF Sorrow. Este álbum icônico, lançado na década de 1960 pela banda britânica The Pretty Things, é considerado a primeira rock ópera, misturando uma trama envolvente com uma ousada música rock. SF Sorrow transformou o cenário musical. Não é apenas uma coleção de músicas, mas uma narrativa completa que leva os ouvintes por uma jornada emocional. O álbum mergulha na vida de um personagem chamado Sorrow, explorando temas de amor, perda e angústia existencial, com um som instrumental inovador e toques psicodélicos. Essa abordagem inovadora abriu caminho para futuros artistas, como The Who e Pink Floyd, que também começaram a usar a narrativa em sua música. SF Sorrow mostrou ao mundo que o rock pode ser não apenas entretenimento, mas também arte. Você está pronto para mergulhar na profunda influência deste álbum revolucionário? Pronto para mergulhar no mundo dos fatos da Discovery Dynamics? Este vídeo empolgante termina com um convite para que os espectadores curtam e se inscrevam. Mas por que isso é importante? Ao clicar no botão curtir, você não só expressa sua gratidão, você ajuda o canal a crescer e a alcançar mais mentes curiosas como a sua. Inscrever-se significa que você não perderá nenhuma história fascinante ou fato interessante no futuro.
A Discovery Dynamics se dedica a explorar as maravilhas da ciência, da natureza, da tecnologia e muito mais, tornando o aprendizado acessível e divertido. Quanto mais você participa, mais o canal pode criar conteúdos incríveis que atendam aos seus interesses. Então, ao curtir e se inscrever, você se junta a uma comunidade de pessoas que estão prontas para explorar o universo juntas. Cada clique e inscrição alimentam a paixão por espalhar conhecimento e despertar curiosidade. Por que não fazer parte dessa aventura e ficar por dentro de todas as descobertas emocionantes que estão por vir? Sua jornada no mundo de fatos fascinantes já está te esperando. Difícil de acreditar, mas o rugido de um tigre pode ser ouvido a quilômetros. Esse som incrível é um dos mais altos do reino animal e pode ser ouvido a até 3 quilômetros de distância. O rugido do tigre desempenha um papel importante em sua vida. Ele serve como um aviso territorial e como uma forma de comunicação com outros tigres a longas distâncias. Quando um tigre ruge, seu volume pode rivalizar com o barulho de um motor a jato ou o estrondo de um trovão, tornando esse som inesquecível. Para aqueles que têm a sorte de ouvi-lo de perto, pode ser uma experiência tanto emocionante quanto assustadora. O rugido não apenas afirma a dominância em seu território, mas também ajuda os tigres a se encontrarem. Essas criaturas magníficas usam suas vozes poderosas para manter laços sociais e transmitir mensagens importantes em suas vidas, muitas vezes solitárias. Na próxima vez que você pensar em um tigre, imagine esse rugido ecoando e quebrando o silêncio da selva. Você sabia que Estocolmo é uma cidade de ilhas? Essa incrível capital da Suécia foi construída em 14 ilhas interconectadas, o que a torna única entre as grandes cidades do mundo. Os belos canais e a arquitetura vibrante criam um cenário pitoresco que atrai milhões de turistas a cada ano. Mais de 50 pontes conectam essas ilhas, e explorar Estocolmo é uma verdadeira aventura. Cada ilha tem sua própria personalidade, desde o histórico Gamla stan, ou Cidade Velha, com suas encantadoras ruas de paralelepípedos, até o moderno Södermalm, famoso por suas lojas e cafés descolados. A água que cerca a cidade é importante não só pela beleza, ela desempenha um papel fundamental na cultura local e no lazer. Você pode aproveitar tudo, desde passeios de barco até banhos nos meses quentes de verão. A combinação da beleza natural e da vida urbana faz de Estocolmo um lugar fascinante para explorar. Então, da próxima vez que você pensar em lugares para visitar, considere as encantadoras ilhas de Estocolmo, que prometem experiências inesquecíveis. E se eu disser que os rios podem desaparecer? O rio Okavango, na África, apresenta um fenômeno surpreendente. Em vez de desaguar no oceano, ele se perde nas areias do Kalahari, formando uma incrível delta interna. Essa característica geográfica única é não apenas rara, mas também essencial para os ecossistemas que sustenta. Todo ano, as chuvas sazonais enchem o rio, transformando a paisagem árida em um próspero refúgio de vida selvagem. Elefantes, hipopótamos e diversas espécies de aves se reúnem nesse paraíso verde, mostrando a incrível capacidade da vida de se adaptar. As planícies alagadas e os canais formados pelo Okavango oferecem habitats importantes e alimento, atraindo turistas que desejam testemunhar essa maravilha natural. A jornada do rio simboliza a complexa interação entre água e terra, lembrando-nos do poder da natureza de criar vida, mesmo nos lugares mais inóspitos. Você consegue imaginar um rio que não chega ao mar? Você pode se surpreender. Pessoas daltônicas veem de forma diferente. Muitas pessoas pensam que daltonismo é apenas a falta de cores, especialmente nos tons de vermelho e verde. No entanto, pessoas daltônicas podem perceber o mundo de uma maneira única e vibrante. Algumas pesquisas mostram que elas conseguem ver combinações de cores que outros nem notam. Por exemplo, alguns daltônicos descreveram como veem tons de azul brilhante ou amarelo intenso, que se misturam em uma obra-prima hipnotizante. Embora não consigam distinguir algumas cores vermelhas e verdes, a percepção de cores como azul e amarelo pode ser mais intensa, quase mágica. É como se tivessem uma lente especial pela qual olham para o mundo ao seu redor. Portanto, embora o daltonismo traga algumas dificuldades, também pode abrir uma perspectiva fascinante e bonita sobre cores que você nunca conheceu. Não é uma maneira totalmente nova de ver o mundo. Vamos desvendar a verdade sobre os assassinatos dramáticos nas peças de Shakespeare. Você pode se surpreender ao saber que William Shakespeare usou habilmente facadas em suas obras.
Na verdade, mais da metade de todas as mortes no palco em seus trabalhos, 54 de 100, ocorreram de forma tão brutal. Desde a trágica morte de Júlio César até o emocionante final de Hamlet, o sangue derramado por facas se tornou um símbolo marcante de sua narrativa. Essa preferência não apenas intensificava a drama, mas também refletia o contexto violento de sua época. Personagens como Macbeth e Bruto enfrentavam destinos dramáticos que deixavam o público em choque. Mas por que Shakespeare escolhia mortes tão gráficas? Talvez ele acreditasse que um final impactante aumentava a carga emocional de suas histórias, mantendo a atenção do público. Era apenas uma fascinação pela tragédia, ou havia algo mais em sua escolha por facadas que podemos explorar hoje? Um fato interessante sobre o chocolate amargo. Um grande estudo revelou que as pessoas que consomem chocolate amargo têm menos chances de sofrer de depressão. Os cientistas acreditam que essa deliciosa sobremesa esconde segredos surpreendentes. O chocolate amargo é rico em flavonoides, que podem melhorar o humor, ajudando o cérebro a liberar substâncias que trazem felicidade, como a serotonina. Um pequeno pedaço de chocolate amargo não só satisfaz seu desejo por doces, mas também pode melhorar sua saúde mental. Além disso, os antioxidantes presentes no chocolate amargo ajudam a combater o estresse, que é uma das principais causas da depressão. Imagine saborear uma sobremesa deliciosa que pode elevar seu ânimo. Claro, é importante não exagerar, pois o chocolate é calórico, e o consumo excessivo pode causar outros problemas de saúde. A boa notícia é que um pouco de chocolate pode fazer uma grande diferença, então você não precisa se sentir culpado por um pequeno agrado. Na próxima vez que você estiver se sentindo para baixo, considere pegar uma barra de chocolate amargo. Seu humor pode agradecer. Pronto para mergulhar nessa solução chocolatuda? Prepare-se para se surpreender com a floresta urbana de Xangai. Em um projeto emocionante realizado pelo estúdio Redervik, milhares de árvores estão transformando a cidade, unindo a natureza à arquitetura urbana. Essa incrível iniciativa não só oferece uma vista bonita, ela desempenha um papel importante na melhoria da qualidade do ar e na redução da temperatura em uma cidade barulhenta, integrando áreas verdes diretamente no design de edifícios e espaços públicos. O projeto promove a biodiversidade e oferece aos moradores um refrescante descanso das selvas de concreto. Imagine passear por parques repletos de árvores vibrantes entre arranha-céus, onde você pode respirar ar puro e desfrutar de um clima agradável. Essa combinação de natureza e design moderno é um excelente exemplo de um estilo de vida urbano sustentável. Outras cidades podem se inspirar em Xangai e criar seus próprios espaços verdes. Você sabia que alguns machos de animais matam suas parceiras? Esse comportamento chocante é observado em várias espécies, incluindo algumas aranhas e insetos. Após a cópula, esses machos às vezes matam as fêmeas para evitar um novo acasalamento e eliminar a concorrência pela prole. Por exemplo, no famoso caso da viúva negra, o macho frequentemente se torna a vítima após a cópula. Embora isso possa parecer cruel, é uma estratégia da natureza que aumenta as chances de sobrevivência dos genes do macho. Esse comportamento é um exemplo interessante de como os instintos de sobrevivência podem levar a ações extremas entre os animais. Essas estratégias não se limitam apenas à reprodução, mas também visam garantir melhores chances para seu legado genético. Você pode se perguntar por que a natureza permite esse comportamento arriscado. A resposta está nas duras realidades da competição no mundo animal. É difícil de acreditar, mas músicos enfrentaram medos no passado. Em certos períodos históricos, especialmente com o surgimento de novos estilos musicais, muitos artistas sentiam ansiedade em relação ao ritmo e ao som de sua música. Isso não era apenas uma dúvida pessoal, refletia preocupações culturais mais amplas. Por exemplo, quando o jazz surgiu no início do século XX, seu caráter improvisado e ritmos vibrantes desafiavam as normas musicais tradicionais. Alguns músicos temiam que essas mudanças pudessem afastar seu público ou serem vistas como inadequadas. À medida que os gêneros evoluíam, da música clássica ao rock e pop, essas preocupações persistiam, mostrando a luta dos artistas para equilibrar inovações e expectativas sociais. Apesar desse medo, muitos continuaram a criar, produzindo músicas inovadoras que ainda soam relevantes hoje. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando de um sucesso moderno, lembre-se dos corajosos músicos que arriscaram tudo para redefinir os limites da música. Você sabia que Jack Nicholson é o recordista em indicações ao Oscar?
Com impressionantes 12 indicações, ele estabelece um marco na história da premiação da Academia. Este talentoso ator cativa o público e a crítica com suas atuações memoráveis em filmes como Um Estranho no Ninho e O Iluminado. A habilidade única de Nicholson de interpretar personagens complexos e evocar emoções intensas o tornou uma figura essencial em Hollywood por décadas. Ele não só ganhou 3 Oscars, mas também foi indicado várias vezes aos prêmios mais prestigiados, destacando sua incrível versatilidade como ator. Sua carreira abrange mais de 60 anos e seu trabalho continua a inspirar novos atores ao redor do mundo. Cada indicação reflete não apenas seu talento, mas também a influência que ele teve na indústria cinematográfica, garantindo seu legado. Então, o que você acha que fez Nicholson tão bem-sucedido? É seu talento, carisma ou os personagens inesquecíveis que ele traz à vida? Prepare-se para se surpreender com o mistério do dinheiro do Monopoly. Você sabia que em um ano é impresso mais dinheiro do Monopoly do que toda a moeda real do mundo? É verdade. As notas coloridas desse jogo de tabuleiro favorito superam em muito a quantidade de dinheiro que as pessoas usam no dia a dia. Esse fato fascinante nos faz refletir sobre o que realmente é o dinheiro. No jogo, os jogadores usam essas notas falsas para comprar propriedades e construir impérios sem sair da mesa, criando um mundo onde a riqueza é apenas uma ideia divertida. Mas quando olhamos para além do jogo, a moeda real representa valor e trabalho, moldando economias e vidas. Então, por que parece que há tanto dinheiro do Monopoly? Isso levanta a questão de como percebemos a riqueza, o jogo e o significado do sucesso. Não é interessante como um jogo simples pode nos fazer pensar sobre ideias tão grandes? Você sabia que a Terra foi vista do espaço pela primeira vez? Em 7 de dezembro de 1972, a tripulação da Apollo 17 tirou uma foto incrível que mudou para sempre nossa visão do planeta. Essa imagem icônica, conhecida como a Bola Azul, mostra a Terra em detalhes impressionantes a cerca de 29 mil quilômetros de distância, flutuando lindamente no espaço. Os astronautas estavam a caminho da Lua, mas ao se virarem para a Terra, capturaram uma cena fascinante que ilustra a fragilidade e a beleza do nosso lar. A foto revela os oceanos azuis, as nuvens brancas e as cores vibrantes das massas terrestres, lembrando-nos da nossa conexão com o planeta e uns com os outros. Essa imagem impulsionou uma nova compreensão sobre a ecologia e nossa responsabilidade em proteger a Terra. Você consegue imaginar como é ver nosso planeta de tão longe? Prepare-se para se surpreender com a Rafflesia arnoldii. Esta planta incomum é a maior flor do mundo, alcançando impressionantes 1 metro de diâmetro. Imagine uma flor tão gigante que ofusca muitos pequenos animais. Mas há uma reviravolta. A Rafflesia arnoldii é um parasita oco. Ela se desenvolve dentro dos tecidos de certos hospedeiros, geralmente cipós do gênero Tetrastigma. Ao contrário das flores comuns, que obtêm nutrientes do solo, a Rafflesia arnoldii depende completamente de seu hospedeiro para sobreviver. Quando floresce, emite um forte odor que lembra carne podre, atraindo polinizadores, especialmente moscas. Essa estratégia única ajuda na sua reprodução, mas a torna um verdadeiro mistério. Esse exemplar raro pode ser encontrado nas florestas tropicais do Sudeste Asiático, onde defensores da natureza trabalham arduamente para proteger seu frágil habitat. Você já viu uma planta tão incrível que não apenas desafia nossas ideias sobre flores, mas também desempenha um papel importante em seu ecossistema? Você sabia que os peixes arqueiros podem atirar água? Esses peixes são verdadeiros mestres da pontaria no mundo aquático. Encontrados no Sudeste Asiático, os peixes arqueiros são conhecidos por sua habilidade única de disparar jatos poderosos de água pela boca. Durante a caça, eles miram cuidadosamente em insetos que estão sobre a água, em galhos. Com uma precisão impressionante, comparável a alguns arqueiros esportivos, os peixes arqueiros derrubam esses insetos na água, onde se tornam presas fáceis. Essa habilidade é possível graças à sua boca e língua especial, que formam uma estrutura tubular para disparar os jatos de água. Os peixes arqueiros podem até ajustar o ângulo do seu tiro, levando em conta a refração da luz para acertar com precisão. Sua técnica de caça não só demonstra suas incríveis habilidades, mas também revela maneiras surpreendentes pelas quais diferentes seres se adaptam ao seu ambiente. Você consegue imaginar como é atirar com uma pistola de água com tanta precisão? Nomes incríveis de besouros.
Você sabia desse fato interessante? O gênero de besouros Platypus tem uma história curiosa. Esse gênero foi nomeado em 1775, muito antes de as pessoas classificarem o famoso ornitorrinco. Você consegue imaginar a confusão? Para evitar mal-entendidos, os cientistas decidiram dar ao ornitorrinco um nome totalmente novo, Ornitorrinchus. É impressionante como funcionam as regras de nomenclatura na ciência. O besouro recebeu seu nome devido às raízes gregas da palavra platis, que significa plano, e pous, que significa pé, descrevendo a forma do inseto. Enquanto isso, o nome do ornitorrinco, que combina grego e latim, se traduz literalmente como pássaro-bico. Essa pequena confusão mostra como os nomes científicos podem mudar ao longo do tempo e destaca a importância de uma comunicação clara entre os pesquisadores. Então, da próxima vez que você ouvir o termo platypus, lembre-se de que ele se refere a um besouro e não apenas a uma adorável criatura aquática. Descubra o segredo da unidade St. Walp Rock. Fundada em 1956, a St. Walp Rock não é uma força militar comum. É uma unidade especializada em selvas, criada com as incríveis habilidades de rastreamento do povo Orang Asli, os indígenas da Malásia. Essa unidade conquistou uma reputação que faz os rebeldes tremerem. Seus membros são treinados em técnicas de sobrevivência, permitindo que atuem com sucesso em condições severas de selva, usando táticas psicológicas astutas para enganar os adversários. Imagine-se se movendo por florestas densas e pântanos, capaz de ler o terreno como um livro. A combinação de tradições e estratégias modernas de guerra torna a St. Walp Rock uma das unidades especiais mais únicas do mundo. Como uma unidade assim continua a se adaptar e prosperar no mundo moderno? O que realmente acontece quando compramos roupas? Desde 2000, a produção de roupas no mundo dobrou, e agora se cria mais roupas do que nunca. No entanto, há uma reviravolta inesperada. Usamos cada peça menos, consumindo cerca de 40% menos roupas do que antes. Essa mudança drástica está ligada ao crescimento da moda rápida, onde as marcas lançam roupas estilosas a uma velocidade impressionante. Embora pareça emocionante comprar as últimas novidades, essa produção rápida gera enormes desperdícios e sérios problemas ambientais. Muitas peças acabam em aterros, contribuindo para a poluição e o esgotamento de recursos. Com toneladas de tecido descartadas a cada ano, nossos hábitos de consumo afetam diretamente o planeta. Portanto, quando você comprar seu próximo par de jeans ou uma blusinha fofa, pense sobre o que acontecerá com ela depois que você usá-la. Como podemos fazer escolhas mais sustentáveis? Você conhece o incrível cachorro selvagem asiático? O Kuon Dolly, como é comumente chamado, é um mamífero carnívoro fascinante que vive nas florestas e montanhas do sul e sudeste asiático. Esses cães selvagens não são apenas caçadores solitários. Eles vivem em grupos, mostrando estruturas sociais complexas que os ajudam a sobreviver. Sua capacidade de se adaptar a diferentes habitats é realmente impressionante, tornando-os uma parte importante do ecossistema. Com suas habilidades de caça afiadas, eles conseguem lidar com presas maiores do que eles, destacando seu trabalho em equipe. Seja atravessando florestas densas ou colinas rochosas, esses cães demonstram uma interação e cooperação notáveis em seus grupos. Esse comportamento social não só garante seu sucesso como caçadores, mas também contribui para a saúde geral do meio ambiente. Infelizmente, eles enfrentam ameaças como a perda de habitat e a caça ilegal, tornando sua proteção essencial. Compreender e proteger o Kuon Dolly é crucial para manter o equilíbrio da vida selvagem em suas regiões. Não é inspirador saber sobre esses animais incríveis? Você pode se surpreender com o que 111.111.111 revela. Essa multiplicação resulta em 12.345.178.387, 154.221, uma sequência numérica incrível. Se você olhar com atenção, perceberá que ela forma uma sequência ascendente, de 1 a 9, e depois desce novamente até 1. É como uma pirâmide numérica, mostrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, em uma linha suave. Não é apenas uma coincidência, é um belo exemplo de como a matemática pode criar beleza. Essas sequências revelam a ordem dos números e até sugerem verdades mais profundas sobre a matemática.
Cada dígito desempenha seu papel, dançando junto em uma apresentação harmoniosa. Então, da próxima vez que você ver um número grande, como 111.111, lembre-se de que não é apenas um conjunto de dígitos. É uma janela para o fascinante mundo da matemática. Você sabia que é proibido negar água no Arizona? Essa lei surpreendente destaca a importância da hidratação em um dos estados mais quentes do Oklahoma, QA. Quando a temperatura sobe, o risco de desidratação aumenta muito e o acesso à água se torna essencial. A lei do Arizona exige que qualquer pessoa, seja em um restaurante ou em casa, forneça um copo de água quando solicitado. Essa norma visa apoiar a dignidade humana e proteger a saúde pública, reconhecendo que todos têm o direito à hidratação, especialmente em calor extremo. Portanto, se você estiver no Arizona, lembre-se de que negar água não é apenas indelicado, mas também ilegal. Essa regra única reflete o compromisso do Estado em cuidar de seus residentes e visitantes, garantindo que ninguém sofra de sede nesse ambiente ensolarado. Você já pensou em como essas leis podem refletir os valores da comunidade? Você já se perguntou como o chefe Boyardee ajudou os soldados? Durante a Segunda Guerra Mundial, Hector Boyardee e seus irmãos trabalharam arduamente para manter sua fábrica de alimentos em funcionamento, fornecendo refeições essenciais para os soldados americanos a caminho da Europa. A empresa, conhecida hoje pelos raviolis enlatados do chefe Boyardee, se destacou em um momento crítico. Com o aumento da demanda por rações, eles rapidamente se tornaram o maior fornecedor, criando uma variedade de pratos nutritivos para os soldados na linha de frente. Imagine como era difícil satisfazer a fome dos soldados enquanto enfrentavam os desafios da guerra. A dedicação deles não apenas alimentou muitos militares, mas também trouxe o sabor de casa para aqueles que estavam longe. Assim, enquanto muitos lutavam na linha de frente, a família Boyardee estava lá, alimentando-os com força através de suas deliciosas conservas. É incrível pensar que cada lata ajudava a sustentar os corajosos homens e mulheres que servem ao nosso país. Vamos revelar a verdade sobre as corridas de sapatos de madeira. Este esporte emocionante vem do povo Zhuang, na província de Guangxi, na China, e tem uma história fascinante que remonta à dinastia Ming. Imagine, equipes de 3 atletas trabalham juntas, usando enormes sapatos de madeira com 1 metro de comprimento. Esses sapatos têm 9 centímetros de largura e 3 centímetros de espessura, projetados para estabilidade e velocidade. Os participantes prendem os pés nesses sapatos únicos com tiras de couro para garantir um encaixe seguro. Durante a corrida, eles precisam sincronizar seus movimentos, combinando habilidade e trabalho em equipe para superar os adversários. As corridas de sapatos de madeira não são apenas sobre velocidade, são uma demonstração do patrimônio cultural e do espírito comunitário, atraindo espectadores que torcem por suas equipes favoritas. Essa tradição vibrante destaca a rica história do povo Zhuang e une as comunidades, lembrando a todos da importância do trabalho em equipe e da perseverança. Você já viu um esporte tão criativo? É uma combinação de atletismo e cultura que entretém tanto os participantes quanto os espectadores. E se eu te disser que a LSA superou anos de zombarias? Silva é uma incrível modelo brasileira, com 2,06 metros de altura. Apesar de sua estatura impressionante, a LSA enfrentou anos de críticas e bullying ao longo da vida. Muitos não entendiam que sua altura poderia ser uma vantagem na indústria da moda. Em vez de deixar as zombarias a derrubarem, a LSA as usou como motivação para provar o contrário aos seus críticos. Com uma determinação e talento incríveis, ela começou a se destacar no mundo da moda, rapidamente se tornando um nome requisitado nas passarelas. Sua figura única a destaca, e tanto o público quanto os designers começaram a valorizar sua presença marcante. A trajetória da LSA nos lembra que as dificuldades muitas vezes abrem portas para o sucesso, e aceitar o que nos torna especiais pode levar a oportunidades incríveis. Não é inspirador ver alguém transformar desafios em vitórias? Você pode se surpreender. O Scoot é enorme. Você sabia que o Scoot é a maior estrela conhecida? Esse gigante tem um diâmetro cerca de 1.700 vezes maior que o do nosso Sol. Para entender isso, imagine que se o Scoot estivesse no centro do nosso sistema solar, seu tamanho ultrapassaria a órbita de Júpiter. Imagine um corpo luminoso tão grande que nosso Sol pareceria uma pequena bolinha.
Estrelas como Ui e Scuti são raras e fornecem pistas importantes sobre como o universo funciona. Cientistas estudam esses gigantes para entender como as estrelas se formam e como elas terminam seus ciclos de vida. Sempre que olhamos para o céu noturno, vemos apenas uma pequena parte da incrível diversidade de estrelas, e Uiawa Scuti é um lembrete impressionante de quão grandioso é o cosmos. Existem estrelas ainda maiores esperando para serem descobertas. Vamos descobrir a verdade sobre o teclado QWERTY. Esse layout amplamente utilizado foi criado por Christopher Sholes em 1874, especialmente para uma nova máquina de escrever. Sholes projetou-o de forma inteligente para reduzir a velocidade de digitação e evitar o travamento das teclas, um problema comum nas primeiras máquinas de escrever. Ao colocar letras frequentemente usadas mais distantes umas das outras, ele buscou tornar o processo de digitação mais confortável. Isso pode parecer simples, mas a história não termina aqui. Alguns especialistas sugerem que os protocolos de telégrafo podem ter influenciado a disposição das teclas, indicando uma conexão mais profunda entre essas tecnologias. O layout QWERTY se manteve ao longo dos anos, tornando-se o padrão para os teclados modernos, mas é interessante pensar nas dificuldades que Sholes enfrentou e nas soluções inovadoras que ele propôs. Então, da próxima vez que você estiver digitando, pense na história dessas letras e em como elas moldaram a comunicação que conhecemos hoje. Acredite ou não, o Oceano Pacífico é maior que a Lua. Com um diâmetro impressionante de cerca de 3.400 quilômetros, a Lua parece grandiosa, mas é pequena em comparação ao Oceano Pacífico, que se estende por mais de 19.000 quilômetros em sua parte mais larga. Esse imenso oceano não é apenas o maior da Terra, mas também o mais profundo, mostrando sua incrível profundidade e características subaquáticas misteriosas. Ele ocupa mais área do que todos os continentes juntos e desempenha um papel fundamental no clima e nas condições meteorológicas do nosso planeta. Suas águas influenciam tudo, desde mudanças globais de temperatura até chuvas locais, tornando-o uma das características naturais mais significativas da Terra. Então, da próxima vez que você olhar para a Lua, lembre-se de quão pequena ela é em comparação com o vasto Oceano Pacífico. Como esse imenso corpo d'água molda o nosso mundo. Você sabia que as abóboras foram uma das primeiras culturas da humanidade? Essas plantas incríveis têm uma história rica que se estende por milhares de anos. Antes de serem cultivadas para alimentação, eram valorizadas por sua capacidade de se transformar em recipientes, ferramentas e até instrumentos musicais. A casca dura da abóbora a torna ideal para transportar água, armazenar grãos ou criar obras de arte decorativas. Culturas antigas, como os nativos americanos e várias comunidades africanas, usavam abóboras no dia a dia, mostrando sua versatilidade. Sendo uma das primeiras plantas domesticadas, as abóboras provavelmente ajudaram as sociedades antigas a sobreviver, oferecendo soluções essenciais para armazenamento. Com o tempo, as pessoas perceberam seu potencial na cozinha e nas artes, transformando-as em valiosas fontes de alimento e expressão artística. Hoje, as abóboras vêm em diferentes formas e tamanhos, destacando seu legado duradouro na agricultura e na cultura. Quantas maneiras de usar abóboras você já viu? Você já pensou como a língua forma a cultura? A língua não é apenas uma forma de comunicação. Ela influencia profundamente a identidade cultural e as práticas. Por exemplo, o indonésio é um exemplo interessante dessa interação. Ele se desenvolveu incorporando elementos de diferentes línguas, como o malaio, o holandês, o português e as línguas locais. Essa mistura reflete a rica história da Indonésia, ligada ao comércio, à colonização e ao intercâmbio cultural. Como resultado, o indonésio não só transmite ideias, mas também incorpora diversas tradições e valores de seu povo. Por exemplo, certas palavras e expressões podem revelar atitudes culturais em relação à comunidade, ao respeito e à natureza, moldando a forma como as pessoas interagem entre si e com o mundo ao seu redor. Compreender a conexão entre língua e cultura nos ajuda a valorizar como diferentes sociedades expressam suas identidades únicas. Isso também nos leva a refletir sobre nossas próprias línguas e como elas influenciam nossos pensamentos e comportamentos. Portanto, da próxima vez que você ouvir uma nova frase ou palavra, pense nas histórias culturais que elas carregam. Acredite ou não, Brett Favre passou a bola para si mesmo.
Durante sua estreia na NFL, o lendário quarterback fez uma jogada inesperada que se tornou uma parte curiosa de sua história. Em vez de passar a bola para um companheiro de equipe, o primeiro lançamento de Favre ricocheteou de volta para ele, e ele pegou a bola sozinho. Esse momento surpreendente que resultou em uma perda de 7 jardas mostra o quão imprevisível pode ser o futebol. Favre, conhecido por sua incrível força de lançamento e habilidade em fazer jogadas, teve um início difícil na liga com o Atlanta Falcons. No entanto, esse pequeno incidente não o impediu de se tornar um dos quarterbacks mais famosos da história da NFL. Como fãs, só podemos imaginar como foi estar no começo de uma carreira extraordinária que levaria a recordes e a uma vitória no Super Bowl. Quem poderia imaginar que um passe para si mesmo poderia ser o início de um grande caminho? Você sabia que derramar azeite traz má sorte? Na Itália, essa crença está profundamente enraizada no valor histórico do azeite, frequentemente chamado de ouro líquido. Ao longo dos séculos, o azeite foi importante não só na culinária, mas também no comércio e na economia. Os italianos o consideram um produto valioso, e o desperdício provoca a insatisfação dos deuses da prosperidade. Um derramamento acidental pode desencadear uma onda de superstições, onde as pessoas rapidamente jogam sal sobre o ombro para neutralizar a má sorte. Essa perspectiva cultural destaca o respeito pela comida e seu significado na vida italiana, refletindo a harmonia com a natureza e a história. Os italianos costumam usar azeite em quase todos os pratos, não apenas pelo sabor, mas também por suas propriedades benéficas. Então, se você algum dia estiver na Itália e derramar um pouco desse ouro líquido, não se esqueça de agir rapidamente para afastar as vibrações negativas. Não é incrível como essas tradições são passadas de geração em geração? Você não vai acreditar por que Marte é vermelho. O planeta Marte é frequentemente chamado de planeta vermelho, por causa de sua cor avermelhada e enferrujada. Essa cor vibrante vem do ferro no solo, que interagiu com o oxigênio ao longo de bilhões de anos. Assim como uma bicicleta deixada na chuva enferruja, o ferro em Marte passou por um processo semelhante, criando sua tonalidade característica. Essa ferrugem faz de Marte a maior esfera enferrujada do nosso sistema solar. O mesmo processo de oxidação que causa a ferrugem do ferro na Terra moldou a paisagem empoeirada de Marte. É surpreendente pensar que este majestoso planeta, com suas vastas planícies e altos vulcões, é colorido pela química da natureza. Ao explorar Marte com rovers e missões, entender sua superfície enferrujada pode revelar pistas sobre seu passado, incluindo se já houve condições adequadas para a vida. Quais outros segredos Marte esconde? Vamos revelar a verdade sobre os incríveis sensores de pressão. Esses dispositivos surpreendentes mudaram nossa interação com o mundo ao nosso redor. Sensores de pressão conseguem detectar até as menores mudanças de pressão, tornando-se essenciais em várias áreas. Por exemplo, eles são frequentemente usados em estações meteorológicas para monitorar mudanças atmosféricas, o que ajuda a prever tempestades e variações de temperatura. Mas isso não é tudo. Sensores de pressão também desempenham um papel importante em objetos do dia a dia, como isqueiros. Quando você aperta o isqueiro, é o sensor de pressão que registra sua ação e cria uma faísca para acender o combustível. Essa tecnologia está na base de tudo, desde isqueiros simples de cozinha até equipamentos de segurança mais complexos na indústria. Monitorando constantemente o nível de pressão em máquinas, esses sensores ajudam a prevenir acidentes e quebras. Não é incrível como algo tão pequeno pode ter um grande impacto em nossa vida cotidiana? Descubra o antigo segredo dos 4 humores. Esta teoria fascinante, baseada nas crenças gregas, afirmava que nossa saúde depende do equilíbrio de 4 fluidos vitais no corpo: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Esses fluidos estavam ligados aos 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Médicos antigos acreditavam que o desequilíbrio entre esses fluidos poderia causar doenças. Por exemplo, um excesso de sangue poderia deixar você excessivamente alegre e inquieto, enquanto um excesso de fleuma poderia torná-lo apático e frio. Para restaurar o equilíbrio, os médicos usavam diversos métodos, incluindo a sangria, remoção de sangue para reduzir sua quantidade, além de mudanças na dieta para ajudar a estabilizar cada fluido. Embora hoje entendamos a saúde de forma diferente, essa abordagem milenar destaca como os pensadores antigos tentaram compreender o corpo humano e sua relação com o mundo ao redor. Não é interessante como ideias antigas ainda se refletem em nossa compreensão moderna da saúde?
Você está interessado na geleira vermelha da Antártica? É uma visão incomum, a geleira Taylor, onde ocorre um fenômeno natural surpreendente. A geleira libera um líquido vermelho brilhante, parecido com sangue, devido a um processo chamado oxidação. Quando a água salgada, rica em ferro, presa sob o gelo, encontra o ar frio, ela reage com o oxigênio, transformando a água em uma substância enferrujada e conferindo-lhe uma cor escarlate vibrante. Esse líquido chamativo escorre para um pequeno lago, criando um contraste estranho com o gelo branco e as águas profundas e azuis da Antártica. Cientistas estudam essa geleira para entender como a vida pode existir em condições extremas, pois aqui habitam micro-organismos únicos que conseguem sobreviver em ambientes salgados e gelados. A beleza assustadora da geleira Taylor levanta questões interessantes sobre os mistérios do clima e da geologia do nosso planeta. Quais segredos essa geleira pode esconder? Você pode se surpreender. Lagos subaquáticos existem. Esses fenômenos incríveis, conhecidos como poças salinas, se formam quando depósitos de sal se dissolvem nas profundezas do oceano, criando uma solução super salgada, que é mais densa do que a água do mar ao redor. Devido a essa densidade, as poças salinas não se misturam com as outras águas do oceano, resultando em paisagens subaquáticas únicas. Esses ambientes podem ser extremamente hostis para a maioria dos organismos marinhos, frequentemente apresentando altos níveis de salinidade e toxicidade, que apenas alguns seres conseguem suportar. No entanto, alguns organismos adaptados, como certas espécies de micróbios e extremófilos, realmente prosperam nessas poças salinas. Curiosamente, os cientistas começaram a explorar essas poças salinas, e muitas delas ainda permanecem inexploradas. Pesquisadores acreditam que estudar esses lagos subaquáticos pode nos dar insights sobre a vida em condições extremas, possivelmente até ajudando a entender como a vida pode existir em outros planetas. Quais maravilhas ocultas podemos descobrir nesses mundos alienígenas? Você sabe o que realmente significa o nome Packers? O Green Bay Packers, um dos times mais famosos da história da NFL, na verdade, recebeu seu nome de uma empresa de processamento de carne. Fundado em 1919, o time foi inicialmente financiado pela Indian Packing, um negócio local de carne. Esse patrocínio não só deu apoio financeiro ao jovem time de futebol, mas também ajudou a fortalecer sua identidade na comunidade. Com o crescimento da popularidade do time, o nome Packers se firmou, tornando-se um símbolo de orgulho local e do trabalho duro do setor industrial. Então, quando você torce pelos Packers, você também celebra a rica história da cidade na indústria de carne, e como isso ajudou a formar um dos times de futebol mais queridos da América. Não é incrível como o apoio de uma empresa pode impactar a história do esporte? É verdade sobre a quantidade de ovelhas nas Ilhas Faroe? Nas Ilhas Faroe, há mais ovelhas do que pessoas. Mais de 80 mil ovelhas contra apenas 50 mil habitantes. Essa situação única se deve às paisagens deslumbrantes das ilhas, onde colinas e terrenos rochosos criam ótimos pastos. As ovelhas têm um papel importante na cultura e na economia local, sendo fonte de lã, carne e até pratos tradicionais. Todo verão, muitas famílias faroesas participam da antiga tradição de tosquiar ovelhas, transformando a lã em belas peças. As ovelhas costumam vagar livremente pela natureza e frequentemente se tornam uma parte encantadora da paisagem, adicionando charme natural às ilhas. Com tantas ovelhas, as Ilhas Faroe oferecem uma visão fascinante de como a agricultura se entrelaça com a vida cotidiana. Essa relação em comum entre ovelhas e pessoas destaca o patrimônio agrícola das ilhas e levanta questões sobre como o uso da terra e as práticas agrícolas estão mudando neste canto remoto do mundo. Que outras surpresas nos aguardam neste arquipélago tão rústico? O Xiaopo realmente vale milhares? Com certeza. Originário da China, o Xiaopo é conhecido por ser um dos mais caros do mundo, o que torna esse chá tão especial. Sua raridade e qualidade excepcional o elevam a patamares extraordinários. As folhas de chá são cultivadas em condições especiais, em pequenas plantações e colhidas manualmente com extremo cuidado, selecionando apenas as melhores. O sabor intenso e o aroma único surgem da combinação do clima ideal, da habilidade e dos métodos tradicionais passados de geração em geração. Cada xícara de chá, um pó pode custar milhares de dólares.
tornando-se uma bebida geralmente acessível apenas para os amantes de chá mais abastados. Imagine desfrutar dessa bebida luxuosa, sabendo que cada gota é uma fusão de cultura, tradições e os melhores presentes da natureza. Você já experimentou uma bebida tão extravagante? Difícil de acreditar, mas o esporte feminino tem raízes profundas. O primeiro evento esportivo feminino, organizado por Coldwick, foi um marco na história, pois abriu portas para a participação das mulheres no esporte e as libertou de limitações tradicionais. Antes desse evento, as oportunidades para mulheres no atletismo eram bastante limitadas e as normas sociais frequentemente as restringiam. A visão de Coldwick não apenas inspirou mulheres a competirem, mas também levou à criação de roupas esportivas específicas para mulheres. Essa inovação resultou em roupas mais confortáveis e funcionais, facilitando a participação das mulheres em diversas competições esportivas. Como resultado, esse evento icônico lançou as bases para a ampliação da participação feminina no esporte em todo o mundo, inspirando futuras gerações a seguir seus sonhos esportivos. Hoje, vemos mulheres competindo em alto nível em várias modalidades, graças à coragem e determinação das pioneiras. Acredite ou não, Keanu Reeves doou uma fortuna. Esse ator querido surpreendeu os fãs ao decidir doar 70% de seu salário pelo icônico filme Matrix para pesquisas sobre leucemia. Sua generosidade tem raízes pessoais profundas. Sua irmã Kim lutou bravamente contra essa doença por muitos anos. Ao ver sua luta, Keanu decidiu agir e apoiar pesquisas que podem ajudar outros que enfrentam dificuldades semelhantes. Esse ato de bondade é apenas um dos muitos motivos pelos quais as pessoas o adoram. Em vez de ficar com o dinheiro que ganhou, Keanu optou por investir no futuro das conquistas médicas. Seu compromisso não só destaca a importância da caridade, mas também lembra que todos podem fazer a diferença. A história de Keanu ressoa com muitos, mostrando que compaixão e cuidado são possíveis em qualquer nível de fama e riqueza. Será que uma bondade tão admirável pode mudar nossa percepção sobre as celebridades? E se eu te contar sobre os ácaros do pó na sua cama? Você pode se surpreender ao saber que até 10 milhões desses pequenos seres podem viver no seu lugar aconchegante para dormir. Os ácaros do pó são aracnídeos microscópicos que adoram ambientes quentes e úmidos, tornando sua cama o lar perfeito para eles. Essas pequenas criaturas se alimentam de células mortas da pele que perdemos todos os dias, contribuindo para a formação de muita poeira em nossos quartos. A maioria das pessoas nem imagina que compartilha seu espaço de dormir com esses hóspedes indesejados. Embora os ácaros em si sejam inofensivos, suas fezes e partículas do corpo podem causar alergias e asma em pessoas sensíveis. Limpar regularmente e lavar a roupa de cama ajuda a reduzir sua quantidade. Então, o que você está esperando? Cuide da sua cama e mantenha-a livre de ácaros do pó. Incrível, mas uma explosão solar pode nos afetar a todos. Essa explosão é chamada de ejeção de massa coronal, EMC, que é um enorme jorro de plasma solar e campos magnéticos da coroa do Sol. As EMCs podem gerar uma poderosa onda de choque que se propaga pelo espaço, e quando essa onda é direcionada à Terra, pode causar sérios problemas. A última grande EMC que afetou nosso planeta ocorreu na década de 1890 e causou danos mínimos devido à tecnologia da época. No entanto, uma EMC moderna atingindo a Terra pode causar um caos generalizado, potencialmente paralisando redes elétricas e sistemas de comunicação para milhões de pessoas. Especialistas alertam que, se um evento desse tipo acontecer hoje, pode mergulhar vastas áreas na escuridão e perturbar a vida cotidiana. Portanto, enquanto admiramos a beleza do Sol, também devemos considerar o potencial perigo de sua natureza explosiva. Você sabia que uma nuvem média pode conter mais de 500 mil quilos de água? É como se um enorme elefante estivesse flutuando no céu. Apesar de parecerem fofas, as nuvens são feitas de pequenas gotículas de água e cristais de gelo, tão minúsculos que ficam suspensos no ar. Essas gotículas microscópicas se espalham por uma grande área, o que ajuda as nuvens a flutuar em vez de cair. Pense nisso. Todo esse peso está concentrado em uma nuvem que parece tão leve e etérea. Quando as condições mudam, como quando as gotículas se juntam, isso pode resultar em chuva. Então, da próxima vez que você olhar para o céu nublado, lembre-se de que cada nuvem é um campeão de peso no mundo do clima.
carregando silenciosamente uma enorme quantidade de água acima de nós. Não é incrível como as nuvens podem parecer tão frágeis, mas ainda assim suportam um peso tão impressionante? Por que o centro da Terra parece tão distante? Se alguém conseguisse sobreviver ao calor extremo e à pressão no interior do nosso planeta, levaria cerca de 19 minutos para chegar ao núcleo a partir da superfície. É uma longa jornada através de camadas de rocha e material derretido. A Terra é composta por várias camadas: crosta, manto e núcleo externo e interno. A crosta é relativamente fina, mas à medida que você desce, a temperatura aumenta rapidamente, chegando a mais de 5.500 graus Celsius, 9.932 graus Fahrenheit. O caminho até o núcleo passa pelo manto, onde a temperatura e a pressão se tornam extremamente altas. Depois, você encontrará o núcleo externo, que é líquido e é composto principalmente de ferro e níquel, antes de finalmente chegar ao núcleo interno sólido. Acredita-se que esse núcleo interno seja tão quente quanto a superfície do Sol. Portanto, embora a jornada até o centro da Terra pareça emocionante, as condições lá são tudo menos confortáveis. Você já se perguntou por que a pizza tem um cheiro tão bom? Um novo perfume que captura o aroma da pizza fresca da Pizza Hut surgiu de uma ideia inusitada e se tornou muito popular. Criado inicialmente como uma brincadeira, essa fragrância combina notas apetitosas de queijo derretido, molho de tomate picante e recheios deliciosos que os amantes de pizza adoram. Quando esse perfume limitado foi lançado, a demanda inesperada surpreendeu a todos, e os fãs não resistiram à oportunidade de usar esse cheiro incrível. Imagine borrifar um aroma que instantaneamente te lembra do seu lanche noturno favorito. Essa reviravolta divertida no mundo da perfumaria mostra como nosso amor pela comida pode inspirar ideias criativas de maneiras inesperadas. É ainda mais surpreendente como a cultura fast food continua a influenciar tendências além da cozinha. Veremos mais aromas inspirados em comida no futuro? Difícil de acreditar, mas a alface é parente do girassol. Você pode ver a alface apenas como um ingrediente básico da salada, mas na verdade ela pertence à família das Asteráceas, mais conhecida como a família dos girassóis. Esse grupo é enorme e inclui mais de 23 mil espécies, entre as quais estão não só os girassóis, mas também margaridas, astros e até alcachofras. Imagine morder uma folha crocante e refrescante de alface e perceber que ela tem laços familiares, com os girassóis vibrantes e alegres balançando no campo. A alface, com suas folhas delicadas e sabor suave, cria um contraste agradável com as cores e texturas brilhantes dos girassóis. Dentro da família dos girassóis, a alface é classificada no gênero Lactuca, que inclui várias espécies, desde a crocante România até a suave Butterhead. É surpreendente pensar como esse humilde vegetal verde está ligado a uma família tão diversificada no reino vegetal. Na próxima vez que você desfrutar de uma salada crocante, lembre-se de que há um pouco da força do girassol no seu prato.